O robozinho está de volta ao ninho. Após reunião do empresário Eduardo Maluf com dirigentes do Al Hilal nessa terça, a rescisão do contrato de Michael foi formalizada com os árabes do Al Hilal. O atleta de 28 anos já assinou contrato de 4 anos com o Flamengo. Mato-grossense de Pochorel, Michael defendeu o Flamengo entre 2020 e 2021, com 105 jogos e 23 gols marcados. Foram 6 títulos conquistados, com um brasileiro, uma Recopa Sul-Americana, 2 Supercopas do Brasil e 2 estaduais. No último sábado, o Michael foi titular na vitória por 4-1 do Al Hilal sobre o Al Nassr, que resultou na conquista da Supercopa da Arábia Saudita. O atleta teve sim boa atuação e o Jorge Jesus o substituiu nos acréscimos com o objetivo de que o futuro ex-pupilo fosse homenageado. Deu certo, e o camisa 96 do Al Hilal foi muito aplaudido e abraçado até pelo mister. Michael chega com o Flamengo na intenção de poder reconquistar a torcida rubro-negra e conseguir vários títulos absurdos. Até porque Michael sabe muito bem que com a ausência de Everton Cebolinha, que tá fora o ano inteiro, e com toda a experiência que ele adquiriu no Al Hilal nesse tempo, pode agregar ainda mais a equipe rubro-negra, porque xodó da torcida ele já era há muito tempo, só lembrar exatamente o que aconteceu naquele momento, na transição de 21 para 22, quando no final do ano de 21, ele colocou a bola debaixo do braço e fez inúmeros golaços, jogadas incríveis e conquistou a torcida com sua dedicação e carisma. Michael vai agregar ao Flamengo? O Manchester United continua ativo em busca de um novo reforço ou de novos reforços para essa temporada. E um deles é o uruguaio Manuel Ugarte, antigo jogador do Sporting, um dos nomes que mais agrada a estrutura e a diretoria dos Red Devils. Ainda que, de acordo com a edição dessa segunda-feira do jornal britânico Daily Mail, os cerca de 60 milhões de euros exigidos pelo PSG sejam para já um dos principais entraves. Ainda assim, os Red Devils não desistem das negociações e poderão sentir-se tentados a vender Scott McTominay para financiar a operação, uma solução que agradaria a todos, inclusive o técnico português Marcos Silva. Isso porque o Fulham também mantém interesse no jogador escocês, apesar da concorrência de Napoli e de até outros clubes também. O Ugarte é um jogador que se destacou na Copa América, há muito tempo vem muito bem na seleção do Uruguai, podendo fazer excelente atuação com a camisa Red Devil. Aliás, falando em Red Devil, Cristiano Ronaldo pode estar de volta em breve, mas não necessariamente do jeito que você imagina. Louis Saha, ex-jogador histórico francês dos Red Devils, essa segunda-feira, concedeu uma entrevista à estação televisiva TV Sporting, na qual disse acreditar que estão reunidas as condições para uma terceira aventura de Cristiano Ronaldo no United. O jogador francês partilhou essa vivência e essa situação referente ao português, que agora alinha serviço ao Al Nassr da Arábia Saudita durante os primeiros anos de Cristiano Ronaldo em Old Trafford, e assegurou que não ficaria surpreendido se ele voltasse dessa forma em condições diferentes. Nas palavras de Saha, Cristiano tem a paixão e dedicação de regressar ao United, um dia seja como técnico ou até dirigente. A segunda passagem dele não terminou como toda a gente esperava e dá pra ver que isso o frustrou. Ele não vislumbrou a mesma fórmula nem a mesma paixão dos jovens jogadores que estava habituado a vislumbrar. Agora ele saberá que precisa de encontrar uma nova maneira de comunicar quando for treinador, que talvez não seja tão ríspida ou direta. Quem sabe até pode ir para a direção técnica. Ele vai perceber como ter sucesso e usará todo o seu conhecimento para o ser. Vimos Roy Keane a ser um treinador de sucesso. Cristiano perceberá aquilo que precisa de fazer enquanto técnico e não vejo motivos pelos quais não seria um sucesso. Lembrando que Cristiano já foi até especulado num retorno ao Real Madrid, mas da mesma maneira com a mesma função administrativa e não mais como jogador. Lembrando que como jogador ele foi especulado recentemente a arrumar para clubes como Newcastle e o Bayer Leverkusen. Será que Cristiano nessa nova função agradaria de vez os torcedores Red Devils? Alguns até ficaram chateados com sua última passagem, mesmo que seus números comprovam o oposto, que ele foi muito mais útil do que realmente alguém desnecessário. Maior contratação do Atlético de Madrid e a quinta maior da história, o João Félix não joga mais pelo clube. O Chelsea acertou a transferência definitiva do atacante português, de 24 anos apenas, por um valor que vai em cerca de 2,5 vezes menor ao desembolsado em 2019 pelo time espanhol para tirá-lo do Benfica. A informação foi divulgada por diferentes veículos da imprensa inglesa e espanhola. Segundo a emissora Sky Sports, Félix vai para o Chelsea por cerca de 54 milhões de euros. O Atlético
Atlético pagou 128 milhões de euros na cotação da época para o Benfica para contratá-lo em 19. Emprestado ao Barcelona em 23-24, o João Félix fez a pré-temporada com o Atlético e esteve em 2 amistosos, mas não foi relacionado para a estreia no Campeonato Espanhol no empate por 2-2 contra o Villarreal. E o técnico Diego Simeone revelou que o português está de saída. O técnico falou: a decisão de não relacionar o João está ligada ao mercado. Em breve vão informar que já informaram a mim. João volta ao Chelsea, onde atuou emprestado por 6 meses no início de 23. O português fez 4 gols em 20 jogos pelo clube. Foi o primeiro de 2 empréstimos do ponta ex-Benfica após 3 anos e meio de altos e baixos no Atlético de Madrid. Félix chegou ao Atlético como uma das maiores joias recentes do futebol, mas não se encaixou no estilo de Simeone. Durante a Copa do Catar, o jogador chegou a declarar que era mais feliz quando defendia Portugal. João ganhou o Campeonato Espanhol de 2021 pelo Atlético e fez 34 gols e 16 assistências em 131 partidas do clube, mas nunca escondeu que se sentia deslocado na equipe. Em 23, o português manifestou o interesse público que queria ir para o Barcelona e gerou desconforto com Simeone. João Félix é aguardado nos próximos dias em Londres para fazer exames médicos e assinar contrato. Ele é a 10ª contratação do Chelsea na temporada. Em negócios separados, segundo a imprensa europeia, o Atlético aceitou a compra do meia Conor Gallagher, de 24 anos, do Chelsea também. O meia irá para o time espanhol por 42 milhões de euros, estimado em 251 milhões de reais. A Atalanta desistiu da contratação de Wesley, lateral direito do Flamengo. Tava tudo acertado, só que do nada desistiu. O negócio poderia render 120 milhões de reais ao rubro-negro. Raul Bellanova, do Torino, está próximo de ser anunciado no lugar de Wesley. Nas palavras do diretor Bruno Spindel, o Flamengo não é clube de várzea. Nenhum jogador do Flamengo vai viajar sem contrato assinado. A gente é um clube brasileiro, grande, de padrão mundial. Se eles acham que isso aqui é uma várzea, várzea é em outro lugar. Nenhum jogador do Flamengo viaja sem documentos aprovados por todas as partes. Aqui não é várzea. O Flamengo fez a última revisão da proposta enviada pela Atalanta no último domingo. No entendimento do Flamengo, Wesley viajaria e passaria por todas as etapas burocráticas necessárias a tempo de assinar contrato. Embora tenha dado ok à proposta dos italianos, o Flamengo não queria vender o Wesley. Ele faria isso por entender que seria um bom negócio para ambas as partes e buscaria reposição. Com a desistência da Atalanta, a avaliação interna é de que o Wesley tem muito a crescer e chegar até a seleção brasileira. É provável que o jovem brasileiro Endrick seja emprestado para um novo clube caso não tenha minutos suficientes vestindo as cores do Real Madrid, segundo informações do portal espanhol Diário AS. Contra o Mallorca, na estreia de La Liga, o atacante não saiu do banco de reservas. O mesmo aconteceu na final da Supercopa da UEFA contra a Atalanta. Oficialmente, o jovem não soma nenhum jogo com as cores brancas. A nova janela do futebol europeu se abre em meados de dezembro e janeiro de 25. Nesse tempo, caso o Endrick não ganhe chances com Ancelotti, são grandes as chances de um empréstimo acontecer. Ainda não há um possível destino para o empréstimo de Endrick, apesar de o time de Ronaldo Fenômeno Real Valladolid já ter ganhado a frente nos rumores para sua contratação, ou melhor dizendo, o empréstimo. Todo o foco do jogador está em fazer o seu melhor nos treinos, em busca de sua melhor condição física no clube merengue. No entanto, caso ele seja emprestado, a tendência é que ele fique na elite do futebol europeu, sendo repassado para um clube da Espanha ou de outro país até. Uma volta ao Brasil parece estar totalmente descartada. Recentemente, o Real Valladolid, que pertence ao ex-jogador Ronaldo, tentou entender mais sobre a situação de Endrick, mas ouviu no momento do Real que um acordo até então era preterido. Porém, com essa possibilidade, isso pode acontecer. Espera-se que o jovem ganhe sua primeira chance como jogador merengue no próximo compromisso do time de Ancelotti, aliás, diante do mesmo Valladolid em casa, em partida válida pela La Liga. Há muita expectativa diante de uma das maiores promessas da atualidade no futebol mundial. Pep Guardiola novamente voltou a ser ventilado na Inglaterra ou no Brasil. Ele pode virar a ser o novo comandante de Bellingham ou Vini Júnior. O Guardiola está em fim de contrato no City e os rumores sobre o futuro do espanhol crescem cada vez mais. O contrato do Carecão vai até junho de 25. Ciente de que pode perder o Pep no fim da temporada, o City prestou um ultimato ao comandante e espera por sua resposta até dezembro. O plano é planejar o futuro e não ser pego de surpresa. Os ruídos que tomam conta de Guardiola são ligados a duas seleções, segundo relatos do Defensa Central: a Inglaterra de Bellingham e o Brasil de Vini Júnior. As duas campeãs do mundo estão interessadas no treinador como parte do planejamento visando a Copa do Mundo de 26 nos Estados Unidos. Tudo que toma conta de Guardiola nesse momento não passa de rumor. Ele está atualmente focado e altamente claro em ser novamente campeão com o City e vai em busca da 5ª Premier League de forma seguida.
A matéria também mostra que não entra em maiores detalhes e apenas frisa que as possibilidades estão no ar sendo discutidas. Treinar uma seleção nacional estaria nos planos do espanhol, já que ele foi campeão na Espanha, Alemanha e Inglaterra, conquistando todos os possíveis títulos coletivos nesses clubes. Em 2014, vale lembrar, o empresário André Cury abriu o jogo e disse que Guardiola tinha tudo para ser o técnico do Brasil na Copa do Mundo que foi aqui no país, mas a CBF preferiu optar pela volta de Felipão, que mais tarde veio a perder para a Alemanha por 7-1. Já no Reino Unido é noticiado que o técnico tem grandes olhos para a Inglaterra, visto que ele está feliz morando no país e, sobretudo, conhece muito bem os jogadores ingleses, seja eles do City ou de outro clube também. O Chelsea perdeu para o City por 2-0 com polêmica envolvendo o elenco, mas segue ativo no mercado da bola. Além de mais reforços, o time quer vender alguns de seus jogadores e Romelu Lukaku é um deles. O atacante belga está cada vez mais perto do Napoli, segundo a imprensa italiana. Segundo o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, a equipe comandada por Conte, o Antônio Conte, intensificou o interesse depois de estrear com derrota e ser muito criticada na Série A. O Napoli já teria feito uma proposta para tirar Lukaku do clube inglês. A oferta pode chegar a 30 milhões de euros, 181 milhões de reais. Seria um empréstimo com opção de compra. A obrigação de compra pode contar com dois valores principais: 5 milhões de euros fixos e mais 25 milhões de euros em metas que podem ser atingidas ou não pelo jogador. Além de Stamford Bridge, o Napoli segue no mercado da Premier League e está próximo de fechar a contratação de Billy Gilmour do Brighton e a Chelsea. A negociação está nos detalhes finais, mas o Brighton busca um substituto antes de liberar o jogador escocês. Caso os Blues aceitem a oferta dos italianos pelo belga, o Napoli poderia fechar o negócio sem esperar pela venda de Osimhen. O camisa 9 dos napolitanos envolve um negócio separado. O Chelsea continua interessado em Osimhen, mas o jogador nigeriano não está totalmente convencido de se mudar para Stamford Bridge. O Napoli também não tem certeza sobre uma venda e, por enquanto, só aceitaria um empréstimo com opção de compra. Além do time inglês, o PSG é outro admirador de longa data do atacante. Segundo Fabrizio Romano, Osimhen não está disposto a sair do clube de forma temporária. Apesar de marcar 15 gols em 25 rodadas na última temporada da Série A, o camisa 9 não jogou na estreia do Napoli em 24-25. Mais um vídeo de transferências concluído com sucesso. E eu só cheguei até aqui por sua causa. Prazer, eu sou Zeifut, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!